Salve, salve a todos, um grande e uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para um vídeo dentro desse canal, exclusivamente pedindo desculpas a vocês. Nós tivemos um probleminha de internet e não pudemos fazer o nosso pré-jogo ao vivo às 6 horas, mas eu estou aqui para fazer um vídeo exclusivamente falar sobre esse jogo, dando a nossa opinião, falando sobre a escalação que Rafael Paiva, o técnico interino que trabalha no sub-20, vai comandar a equipe nesse sábado, e um jogo decisivo, principalmente até por conta da tabela. O Grêmio perdeu no clássico contra o Inter agora há pouco, então uma vitória faz com que o Vasco saia da zona do rebaixamento e ultrapasse alguns adversários. Mas antes disso, antes da gente falar sobre o time em relação às notícias que vai estar dentro desse vídeo, a gente sempre pede aquela ajuda a vocês, para vocês deixarem o like, fortalece e muito o nosso trabalho. A cada like que você dá, você aumenta o engajamento do próprio vídeo e do próprio canal, principalmente para o YouTube poder recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino de notificações e principalmente compartilhe para todos. Vamos falar desse jogo aí, o jogo decisivo. O Vasco está na zona do rebaixamento com apenas 7 pontos. Entre eles, na zona do rebaixamento, existe Corinthians, Fluminense e Grêmio. O Grêmio acabou de perder o seu clássico contra o Internacional por 1-0 e exclusivamente esse jogo se torna um jogo decisivo. Rafael Paiva, treinador do Sub-20, vai comandar a equipe já com modificações. Inclusive, a provável escalação que vai acontecer é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor ou Maicon, mas muito mais provável de João Vitor ser o titular, Léo Pelé e Lucas Piton retornando depois de um verdadeiro problema de estômago. Ali no meio de campo, Hugo Moura seria o primeiro volante, Sforza o segundo, e o JP seria esse jogador para poder articular as jogadas, porque o craque da galera está machucado. E no comando de ataque, aquele famoso 3 atacantes: Adson espetado na direita, David espetado na esquerda e o Ferretti voltando de suspensão no comando do ataque. Não é um esquema que me agrada, é um esquema que já vem dando errado há muito tempo, mas juntamente com o treinador Rafael Paiva, que conseguiu fazer um miolo no jogo contra o Fortaleza, aquele jogo que classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, ele deve colocar os dois pontas para fazer parte do meio de campo e fazer no esquema de 4-5-1. De contrapartida, o São Paulo não terá o zagueiro Arboleda, tá? Que sofreu um probleminha aí, questão física, e inclusive ele foi cortado aí de última hora. Aparentemente o São Paulo vem com força total: Caleri, Luciano, Lucas, Moura e muito mais. O São Paulo, após perder um jogo em casa para cima do Cuiabá, vem para o Rio de Janeiro com a primeira derrota do Zibeldia depois de 13 jogos e tentando se recuperar para cima do Vasco. O Vasco foi vendido menos de 5 mil ingressos até onde a gente conseguiu apurar. É lógico que isso muito devido às notas oficiais de algumas torcidas organizadas falando sobre a questão de público zero, tentando boicotar a gestão Pedrinho. Isso está bem claro que isso vem acontecendo, até porque o ano passado, quando era 77 no comando, eles não fizeram isso. Agora eles estão fazendo de forma de repúdio. Engraçado que o ano passado tivemos vários problemas em relação a isso, mas era a 77 que havia no comando e eles não faziam absolutamente nada. A gente sabe porque eles não faziam, mas agora eles querem tirar as manguinhas de fora para poder tentar fazer algo que é o inevitável. O Pedrinho inclusive falou com alguns chefes dessas torcidas organizadas lá no hotel de concentração da equipe ontem, falando que tá tendo trabalho, que tá havendo as modificações, inclusive em relação até mesmo à situação que o Pedrinho vem recebendo de críticas de próprios opositores políticos que não pensam no Vasco e sim querem aquele famoso cargo político dentro do clube, em vez de poder talvez ajudar o Pedrinho ou também querer ou cobrar em relação ao Pedrinho determinadas atitudes, principalmente em relação à questão dos reforços, que ninguém foi ventilado até mesmo de forma anunciada.
de forma oficial, até porque a janela vai abrir daqui a mais ou menos de 20 dias e nenhum jogador foi anunciado. Como que a gente vai ter um ânimo como torcedor de ver um time que está tomando porrada o tempo inteiro e o Pedrinho, de forma participativa na parte do futebol, ele não vem apresentando situações para que a torcida se anime para pelo menos ir ao estádio. Com base desse time, a gente pode dizer que vai ser uma verdadeira pelada e vai ser mais um sofrimento. O Vasco, inclusive, tem pelo jogo de hoje, caso ele não vença, pode existir a possibilidade do Fluminense e Corinthians ganharem, e aí ele ficaria em último colocado, dependendo da questão ali, talvez até do saldo de gol, ou da situação também da questão do Grêmio na pontuação, até mesmo em número de vitórias. Mas é um alerta que se preocupa em relação a principalmente aquela famoso fantasma da zona do rebaixamento da Série B. E o Pedrinho hoje, tendo esse poder, tendo essa articulação, ele vai ter que fazer de tudo para que isso não aconteça, até porque se acontecer, vai estar manchado na carreira dele como presidente esse rebaixamento, até porque ontem a gente havia falado isso na live, se ele não bater no mínimo na virada do turno, bater 20 pontos, acho muito difícil de poder escapar, principalmente por conta só se houver contratações de peso realmente que possam mudar da água para o vinho esse time atual. E falar inclusive sobre a questão de técnico, vence a especulação da questão do Ramon Dias. Ramon Dias ainda existe um contrato, tá? No BID ele está registrado como treinador do Vasco. A multa rescisória do Ramon Dias gira em torno de 18 milhões de reais. Esse valor o Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias havia pensado em colocar o Vasco na justiça, inclusive até recorrer à FIFA, mas recuou principalmente após a demissão do técnico Álvaro Pacheco, que ficou 4 jogos, e aparece com uma possível volta dos que não foram. Ramon Dias sim pode voltar a comandar o futebol do Vasco. Ele é muito querido pelos funcionários do centro de treinamento Maci Barbosa, ele é muito querido por algumas lideranças do próprio elenco e que inclusive já estão fazendo esse hobby para que o Pedrinho contrate o técnico argentino novamente. Então, gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês, o palpite desse jogo Vasco e São Paulo, e deixando claro que amanhã às 10 horas da manhã nós iremos fazer o pós-jogo desse jogo, contar todos os detalhes em relação a tudo isso e muito mais. Um grande abraço para todos vocês, tamo junto, uma ótima noite, um ótimo jogo para todos vocês. Só peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês deixem o seu like, o seu joinha dentro desse vídeo, e principalmente se você estiver novo aqui no canal, fortalece. Nós estamos tentando chegar a 8 mil inscritos e a força e a ajuda de vocês é muito grande. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, tamo junto e um bom jogo daqui a pouco às 21h30 em São Januário.